dia novamente, pessoal. Vamos continuar com o nosso assunto método de propagação da disciplina de horticultura, em que a gente vai ver um pouquinho sobre os métodos de propagação vegetativa e os métodos de propagação por semente, que é a propagação sexuada e a propagação assexuada. Acompanhe. Então, pessoal, não vou me aprofundar muito sobre como que a gente tem que fazer o plantio das sementes em bandejas, porque eu acredito que cada professor vai falar em cada cultura como se planta, por exemplo, a cenoura, a cebola ou o caju, e aí vai especificar mais. Eu estou falando mais assim, no geral, para que a gente não fique muito tempo naquele assunto, tá bom? Só para vocês terem ideia do que é uma propagação sexual, que é uma propagação feita por semente, e que não é 100% igual à mãe, né? Não é um clone. E aqui a propagação assexuada é uma propagação vegetativa, que é igual à planta-mãe. Então, a propagação das plantas, ela envolve a multiplicação de indivíduos através de métodos sexuais ou assexuais, como eu já disse. O sucesso da propagação, ela requer conhecimento relacionados ao material vegetal, como também ao ambiente e também à manipulação química das substâncias, além da habilidade técnica, que somente é adquirida com a prática e experiência, e que na maioria das situações não está relacionado com a formação acadêmica em que o agente está envolvido. Então, como é que vocês vão conseguir essa experiência? Fazendo realmente, produzindo essas mudas de forma assexuada ou de forma sexuada, por semente ou por propagação vegetativa. Então, a propagação assexuada é uma técnica que consiste em reproduzir indivíduos sem modificações em sua composição genotípica, a partir de partes vegetativas bem diferenciadas, que eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. O que não acontece na propagação sexuada, que é por semente, devido à recombinação gênica. Então, já não é um clone, né? A parte por semente. O grupo de plantas filha fornecida é denominado de clone, que se caracteriza por ser uniforme e produtivo quanto as condições de clima são favoráveis, que é a reprodução assexuada vegetativa. Aqui como exemplo. Então, o que é a propagação assexuada? É o uso de estruturas vegetativas que você pode plantar, né? Não há fusão de gametas, reprodução fiel da planta-mãe. Então, aqui uma batata, por exemplo, você pegou uma batata e aí colocou aqui na água, né? E ela começou a brotar. Então, aqui você já tem uma muda. Isso aqui foi uma propagação vegetativa por meio, né, desse tubérculo, entendeu? E aí, você planta essa muda e aqui já fica com um crescimento bom, adequado, né? Isso aqui é uma propagação assexuada, feita por partes da planta. Ainda falando sobre a propagação assexuada, que é a propagação vegetativa no geral, então aqui tem a propagação natural, que utilizam estruturas propagativas naturalmente produzidas pelas plantas. A gente pode utilizar o bulbo na cebola, aqui como está nessa figura, os rizomas da bananeira, né, que é o chifrinho, chifrão, que vocês já perceberam, quando você planta uma banana, aí elas vão fazendo, né, a filha, a mãe, né, a neta, tudo aqui do ladinho. O pomar ele já vai fazendo, então são mudas, são feitas por propagação assexuada naturalmente, tá? Estolões ou estolhos no morangueiro, que tem esses estolões aqui, eles ficam no solo, se eles pegarem no solo ali um substrato, aí já vai virar uma muda, tá? Esses estolhos como se fossem essas folhinhas, essas gavinhas. Rebentos e filhotes do abacaxizeiro. Então, esses rebentos, esses filhotes também, se você pegar a parte deles aqui, cortar, né? E colocar num substrato, colocar num vasinho, vira uma muda. Tubérculos da batata também, como eu já disse. Então, tudo isso pode ser, todas essas plantas podem ser propagadas vegetativamente e elas vão ser iguais à planta-mãe, um clone. Quais são as vantagens e as desvantagens de você fazer uma propagação vegetativa ao invés de uma propagação por semente? Então, as vantagens dessa propagação vegetativa é que tem uma rapidez na produção de mudas, é muito mais rápido, logicamente, né? Porque você já tem ali a planta, você pega uma parte da planta e faz a muda.
uma reprodução fiel da planta-mãe. Então, se a planta-mãe ela for vigorosa, tiver um ótimo crescimento, ela ser mais tolerante a algumas pragas e doenças, é bom porque ela é reprodução fiel, uma planta vigorosa. Multiplicação de plantas que não florescem por motivo de adaptação de plantas cujas sementes são estéreis, então é muito complicado você fazer uma muda, né? Você plantar por sementes, aí você utiliza essa propagação vegetativa. A precocidade das plantas produzidas, né? Muito mais rápido. Então, tá aqui, ó, por exemplo, quando vocês vão plantar a cebolinha, vocês arrancam, né? E aí vocês colocam no vaso ou no substrato com solo, com adubo. Pode colocar um pouco de calcário também. E aí você já tem aqui uma muda, né? Aqui são os estolhos do morangueiro também. Esse aqui é chamado de estolho, que aí vão crescendo e criando, fazendo várias mudas. Propagação assexuada. Aqui a cebola também. E aqui mais uma vez a batata. Para quem gosta de mandioca aqui, como é que a gente pode plantar, fazer a multiplicação rápida da mandioca? Prestem atenção. Então, normalmente as manivas, que são aquelas varas, né, da mandioca, são obtidas de mandiocas sadias e com idade entre 8 e 18 meses. Então, você pega aquela maniva entre 8 e 18 meses para virar a muda, tá? Então, nesse período, para fazer a multiplicação. Nesse período, as plantas elas possuem uma alta reserva nutritiva e fornecem material de plantio de boa qualidade. Então, entre 8 e 18 meses, você pega essa maniva. Para fazer a multiplicação rápida da mandioca, é necessário que vocês construam uma estufazinha pequenininha como essa, ou então um abrigo, uma câmara úmida. Vocês podem utilizar materiais que tem na propriedade de vocês, como varas de bambu, ou pode utilizar plástico para estufa, para proteger mesmo, né? E fazer uma boa propagação. Essa propagação inicia-se com o corte das ramas, o caule sem folhas. Então, você tá aqui, ó. Você tem plantio de mandioca que você quer multiplicar e fazer as mudas. Como é que você faz? Tem aqui, quando tiver com 8 a 18 meses, você pega, colhe, aí você faz o corte, né? Como diz aqui, o corte das ramas. E aí você deixa o caule sem folhas em estacas de 2 gemas. Deixa mais ou menos 2 gemazinhas, que é como se aquele olhinho, né? Coloca-se esse material em estufas, em fileiras, separadas de 5 a 8 centímetros, tá? 5 a 8 centímetros mais ou menos, com as estacas dispostas horizontalmente nas fileiras, que é mais ou menos 0,5 centímetros entre elas. A irrigação que vocês podem fazer é com regador manual. Os brotos surgidos nas ramas de 2 gemas devem ser cortados quando atingirem mais ou menos 10 centímetros. Como vocês podem ver aqui, pode deixar também num copinho com água. Em seguida, eles devem ser acondicionados em potes de meio litro com água previamente fervida. Então, como é que você faz? Você pega, colhe, corta, deixa só com 2 gemas. E aí, você faz esse plantio na estufa, né? E as manivas são parte da rama da planta de mandioca que tem como comprimento médio entre 15 e 20 centímetros para vocês conseguirem uma muda boa, tá? É assim que a gente faz uma propagação rápida da mandioca. Então, os brotos que vocês conseguirem enraizarão em cerca de 10 dias. Então, quando você pegar isso aqui, você planta e em 10 dias já estão enraizadas. Após esse período, eles podem ser acondicionados em sacolas com substrato arenoso, vocês podem misturar areia também, ficando 5 dias na câmara úmida e mais alguns dias no telado. Na sequência, as mudas são aclimatadas ao sol para o plantio. Não deixa diretamente no sol rápido, só deixa depois de um tempo. Uma planta adulta rende aproximadamente 150 estacas de 2 gemas. Então, para vocês terem noção, você tem uma planta de mandioca, vocês conseguem 150 estacas de 2 gemas, sendo que cada uma pode produzir de 4 a 8 brotos para enraizamento, tá? Então, é bem realmente produtivo. E aí, vocês podem fazer isso em casa. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto e na próxima postagem, na próxima videoaula, a gente vai falar, na verdade, aprofundar esse assunto, né, nos métodos de propagação. Vamos falar da enxertia, da estaquia
entre outros métodos de propagação. Então, boa semana a todos e tchau!